Canto 14. O terceiro giro do sétimo círculo é um areião ardente. Sob a chuva de chispas de fogo, são aqui punidos os blasfemos, que estão deitados, os usurários sentados, e em contínuo obrigatório caminhar, os sodomitas. Entre os primeiros domina a figura de Capânio, um dos 7 reis que assediaram Tebas. O areião ardente é atravessado por um riacho de águas vermelhas e ferventes que corre entre margens de pedra e sobre o qual a chuva de fogo é suprimida. Virgílio explica a origem dos rios infernais, que é a mítica e alegórica figura do velho de Creta, símbolo da humanidade. Suas lágrimas vão formar no inferno o Aqueronte, o Estige, o Flegetonte e, por fim, o Cocyto. Porque o amor ao meu berço me inspirava, as frondes recolhi por toda parte e as volvi ao tronco que só balbuciava. E então chegamos onde se disparte do terceiro o segundo giro. Espreita-se daqui da justiça a horrível arte. Para dar do novo uma visão perfeita, vou dizer que chegamos a uma landa que toda planta em seu leito rejeita. A dolorosa selva lhe é guirlanda, como é para aquela o triste fosso. Então nossos passos paramos rente à banda. O lugar era um árido areião, semelhante à planura percorrida pelos pés noutros tempos de Catão. Ó vingança de Deus, como temida deve ser por quem, lendo-me, a reporte a essa cena que me era oferecida. De almas nuas havia vária corte, todas choravam miseravelmente, e era aparente a sua diversa sorte. Supina, ao chão jazia alguma gente, outra sentava, toda reunida, caminhava outra continuadamente. Mais numerosa era essa turma erguida, menos a que jazia para o tormento, mas tinha a dor, a língua irreprimida. Sobre todo o areal, em jorro lento, choviam chispas de fogo dilatadas, como de neve em montanha sem vento, como Alexandre viu, nas abrasadas terras d'Índia, por sobre a sua legião, chispas caindo até o chão inflamadas, pelo que ele as mandou calcar no chão, por suas tropas, para que o seu calor fosse extinto antes de sua difusão. Aqui tombava esse eterno fulgor, do qual a areia se acendia como isca sob o fuzil, nelas dobrando a dor. Sem descanso, uma dança barbarisca, faziam com as mãos para cá, para lá, a estendê-las, para sacudir de si nova faísca. Mestre, disse eu, tu que tudo debelas, exceto dos demônios a arte dura que a entrada nos barrou e suas cancelas, quem é esse grande que, ao que mostra, atura o incêndio e jaz despeitado e contorto, e nem mesmo esta chuva o amadura? E esse, que percebeu, antes absorto, que dele eu perguntava pro meu guia, gritou: como eu fui vivo, assim sou morto. Júpiter canse o fabro, a quem havia com ira arrebatado a chispa aguda que me atingiu no meu último dia, ou canse os outros para a faina ruda do monge belo ao pé, na forja negra, chamando: ó bom Vulcano, ajuda, ajuda! Tal como fez no combate de Flegra, e contra mim toda a sua força lance, ainda a vingança não terá que alegra. Respondeu-lhe o meu mestre de relance, tão forte como ouvido eu não lhe havia. Ó, Capânio, porquanto não se amance tua soberba, a tua pena mais se amplia. Nenhum martírio, mais que o teu despeito, pena apropriada à fúria tua seria. Depois voltou-se a mim com melhor jeito, dizendo: ele foi um dos 7 reis que Tebas assediaram. Sempre afeito é ao desprezo por Deus e por suas leis. Mas, como eu disse-lhe, esse ódio danado põe-lhe ao peito mais dignos ouropéis. Agora me acompanha e tem cuidado de não pisar onde a areia encandece, seguindo sempre deste bosque ao lado. Chegamos em silêncio, onde aparece um regato a surgir da mataria, cujo rubor ainda me estarrece. Como o que em Bulicame se inicia, que as pecantes repartem entre si, esse riacho no areal corria.
Seu fundo e todo o leito percebi serem de pedra, e suas margens também, o que indicava que o passo era ali. De todo mais que te mostrei, aquém daquela porta que por nós cruzada foi e vedada não é para ninguém, como este arroio, tu não viste nada tão notável que a custo se acredite que toda chama sobre ele é apagada. Disse o mestre, porquanto eu o convite lhe fiz de que me oferecesse o pasto pro qual já oferecera meu apetite. Em meio ao mar pousa um país já gasto. Ele então disse, que é chamado Creta, que sob um rei já foi um mundo casto. Há uma montanha lá que foi dileta, de águas e frondes, e tem nome Ida, agora abandonada e obsoleta. Réia a escolhera então para a guarida do infante seu, por próvido conselho, sua manha com mais grita era escondida. Ergue-se nesse monte um grande velho, que para Damiata tem voltado o dorso, e olha para Roma como seu espelho. Sua cabeça de ouro é um esplendor só, de pura prata os braços são e o peito, e de cobre é, depois de todo, o seu torso. Daí para baixo, todo o resto é feito de ferro, salvo o que é de terracota, sobre o qual mais se apoia o pé direito. Cada parte, salvo a de ouro, é rota por fendas de onde lágrimas gotejam, que recolhidas cavam essa grota. No vale pelas fragas se despejam, e o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte deste estreito canal então ensejam. Até que lá, onde há o final desmonte, formam Cocito. E que lagoa é essa, verás, pois não precisa que eu te conte. E eu então, se o presente rio começa em nosso mundo, podes me explicar o que faz que só agora ele apareça? Tu sabes que é redondo este lugar, respondeu, e se andaste já bastante, sempre dobrando para a esquerda ao baixar, muito ainda está do círculo adiante. Portanto, aparição nova ou inopina não deveria assombrar teu semblante. E ainda eu, mestre, aonde se confina Letes ou Flegetonte? De um te calas, do outro contas da chuva que origina. Com tuas questões, por certo, me regalas, disse, mas desta rubra água, a fervura, uma devia solver das que me falas. Letes verás, mas fora desta lura, lá onde se banha a alma penitente e contrita da culpa se depura. E acrescentou, do bosque é conveniente, ora arredarmos atrás de mim vem, pela margem segura e não ardente, pois que sobre ela o fogo se detém. Notas. No verso. Pelos pés, noutros tempos de Catão, Catão guiou pelo deserto líbico os remanescentes do exército de Pompeu. No verso, como Alexandre viu nas abrasadas terras d'Índia. Alexandre refere-se a Alexandre Magno. No verso, que a entrada nos barrou em suas cancelas, refere-se a Virgílio. No verso, Júpiter cance o Fabro, a quem havia com ira arrebatado a chispa aguda, o Fabro é Vulcano. No verso, ou cance os outros para a faina ruda, o Ciclopes na forja aos pés do vulcão Etna. No verso, tal como fez no combate de Flegra, no vale de Flegra, quando Júpiter fulminou os gigantes que tentavam escalar o Olimpo. No verso, como o que em Bulicame se inicia, o lago de Bulicame, perto de Viterbo, de águas quentes, alimentava talvez instalações de banhos termais geridas por prostitutas. No verso, Réia a escolhera então para a guarida do infante seu. Réia, mulher de Saturno e mãe de Júpiter, Netuno e Plutão. Saturno, temendo a profecia segundo a qual seria despojado do trono por seus filhos, os devorava logo que nascidos. Réia, para salvar Júpiter,
escondeu-o no monte Ida e mandava elevar as vozes de seus mandados para encobrir o choro do recém-nascido. No verso, disse, mas desta rubra água a fervura uma devia solver das que me falas. Flegetonte, em grego, significa fervente. E no verso, Letes verás, mas fora desta lura. Letes se encontra no paraíso terrestre, e é em suas águas que as almas se purificam após a expiação. Canto 15. Ainda no terceiro giro do sétimo círculo, Dante e Virgílio seguem viagem por uma das margens elevadas do Flegetonte, margens essas livres da chuva de fogo que cai sobre o areão. Pela primeira vez, Dante encontra no inferno uma pessoa a quem tinha sido ligado por grande afeição, o seu mestre Brunetto Latino, com quem vai discorrer afetuosamente sobre a política, o passado comum e o futuro que ele prevê brilhante para Dante. Das duras margens uma hora nos guia, sobre o regato uma névoa pairante, da água e dos diques o fogo desvia. Diques como os flamengos de Uissã a Bruges, contra o mar que lhes se aventa, erguem para que a sua fúria se quebrante. E os paduanos fazem junto ao Brenta, para abrigo de aldeias e castelos, enquanto ainda a Caríntia não esquenta. Bem menores, mas nos mesmos modelos daqueles eram feitos os de cá, quem quer que fosse o artífice que fê-los. Bem longe havia ficado a selva, e jamais não a encontraria quando tivesse para vê-la me voltado para lá. De almas uma fileira ora aparece, vindo de encontro a nós, beirando o dique, a nos fitar como quando entardece. No novilúnio, quem o olhar estique, ou como ancião costureiro aguçando os cílios que sobre a agulha se aplique, reconheceu-me um deles que, adiantando-se a barra de meu manto, se agarrou. Que maravilha! Para mim gritando. E eu, logo que ele o braço me esticou, tanto espreitei seu abrasado aspecto, que o crestado do rosto não obstou seu reconhecimento ao meu intelecto, e para o dele baixando o meu rosto. Sois vós aqui? Indaguei. Sir Brunetto. E ele, filho, não cause a ti desgosto se Brunetto Latino for contigo um pouco e os seus largar no rumo oposto. E eu, se o puder a vós seguir me obrigo, se quiserdes que com vós me sente o farei, praza a quem está comigo. Filho, tornou-me, se um de nossa gente se detiver, depois jaz por 100 anos, sem se abanar quando o fogo o atormente. Segue, portanto, e eu virei aos teus panos, alcançarei depois a companhia que lá chora os eternos seus afanos. Não ousava eu descer da nossa via para o seu lado, e, cabeça inclinada, segui como homem que reverencia. E ele, mas que fortuna, ou que chamada, antes do último dia descer te ordena, e esse quem é que te designa a estrada? Lá em cima, eu disse, na vida serena, fui-me perder numa selva bravia, antes de ter a minha idade plena. Só ontem cedo dela eu me volvia, este surgiu, ao afundar-me nela, para me resgatar por esta via. E ele então, se seguires a tua estrela, não falharás ao teu glorioso porto, se é que eu bem discerni na vida bela. Não fora eu prematuramente morto, certo que a ti seria o céu benigno, teria dado à tua obra mais conforto. Mas aquele traidor povo maligno de Fiesole, descido em tempo antigo, que ainda de monte e rocha guarda o signo, por tuas boas obras te será inimigo. E é natural, pois junto à sorva rude não convém frutecer o doce figo. Antiga fama a sua cegueira alude. É gente avara, invejosa e proterva, que dos costumes seus o teu te escude. Pela honra que a sorte te reserva, vão disputar-te uma e outra bandeira, mas que do bode fique longe a erva. Fiquem com sua forragem costumeira estas bestas, e não toquem a planta, se alguma ainda surgir em sua estrumeira, na qual reviva a sementeira santa dos romanos restantes da investida que urdiu esse ninho de malícia tanta.
Fosse minha vontade ainda cumprida, respondi, não teria chegado a hora de expulso serdes vós da humana vida, pois sempre eu guardo, e me entristece agora o bom e caro símbolo paterno vosso, quando no mundo, ora por ora, me ensináveis como o homem faz-se eterno. O apreço, enquanto eu viva, que vos devo, seja patente nisto que ora externo. O que dizeis do meu futuro escrevo, e guardo com outro texto para confronto, e a uma mulher, que saberá, os levo. Só quero que vos seja claro um ponto, desde que eu fique com a consciência honrada, para o que a fortuna queira estarei pronto. Não me é essa profecia inopinada. Faça a fortuna sua roda rodar, como lhe agrade, e o vilão sua enxada. O mestre meu dobrou à direita o olhar, voltou para mim e disse em me fitando, melhor escuta aquele que anotar. Com ser bruneto prossegui, indagando dos companheiros seus o estado e o dom de alguém mais conhecido ou admirado. E ele, saber de algum deles é bom, e dos outros calar seria louvado. Curto tempo seria para tanto som. Em suma, cada um deles foi prelado, grão letrado ou de fama excepcional, e abjeto ao mundo por um só pecado. Vepriciano em sua turma saturnal e Francesco da Corso, e oferecer-vos poderia à vista do tinhoso, o qual sofreu, por ato do servo dos servos, do Arno para o Battiglione a lijação, onde deixou seus mal tendidos nervos. Mais eu diria, mas o andar e o sermão não podem se alongar, porque o começo vejo de outra poeira no areão. Gente vem lá, a qual não tenho acesso, que o meu tesouro para mim tuteles, no qual ainda eu vivo e mais não peço. Então voltou-se, e um pareceu daqueles que correm em Verona o pano verde pela campanha, e pareceu ser deles, o tal que vence, e não o que perde. Nos versos. E os paduanos fazem junto ao Brenta, para abrigo de aldeias e castelos, enquanto ainda a Caríntia não esquenta. Enquanto as neves da região montanhosa da Caríntia não degelam para avolumar o rio Brenta. No verso. Sois vós aqui, indaguei, ser Bruneto? Ser é a abreviação de senhor. Bruneto, latine, foi mestre muito querido de Dante. No verso. Mas aquele traidor povo maligno. O povo maligno da Florença é aquele que, segundo a lenda, a invadiu escapando da Fiesole etrusca, destruída pelos romanos por ter se aliado com Catilina. Nos versos. Essas bestas, e não toquem a planta, se alguma ainda surgir em sua estrumeira, na qual reviva a sementeira santa dos romanos restantes da investida que urdiu esse ninho de malícia tanta. A parte decente da população de Florença, segundo Bruneto, seria a descendente dos romanos. No verso, e guardo com outro texto para confronto, referência às previsões de Farinata e a resposta de Virgílio. No verso, e a uma mulher que saberá os levo, refere-se a Beatriz. No verso, vê Prisciano em sua turma saturnal, Prisciano, célebre gramático do século VI. E no verso, Francesco da Corso, contemporâneo de Bruneto, famoso mestre da escola jurídica de Canto 16. Ainda percorrendo a margem sobrelevada do rio Flegetonte, protegida da chuva de fogo, Dante encontra mais 3 espíritos que o reconhecem pela vestimenta como seu conterrâneo e pedem-lhe que pare. Formam uma roda e vão vez por vez encarando Dante, enquanto um deles os nomeia. Dante por pouco não pula no areão para abraçá-los, mas o fogo que cai lá embaixo o retém, e ele se contenta em dirigir-lhes palavras de apreço. Eles pedem a Dante notícias de Florença, que Dante, em resposta invectiva diretamente.
Prostrados, eles rompem a roda, pedem para ser recordados no mundo e somem velozmente. Os dois poetas chegam à borda do barranco onde o Rio Vermelho se precipita na cava central do inferno. Dante joga uma corda no abismo e logo aparece, como nadando no ar, o novo monstro Geryon, que veremos no próximo canto. Chegamos onde ouvia-se já o ruído da água que no outro círculo caía, qual de colmeia lembrando o zumbido. Quando 3 sombras de sua companhia, correndo se afastaram, que passava sob a chuva que eterna os suplicia. Vinham para nós e cada qual gritava: Para, tu que por vestes conhecidas pareces ser de nossa terra prava! Ai, quantas em seus membros vi feridas novas e antigas, feitas pelo fogo, que ainda me doem, só a mente sugeridas. Aos seus gritos meu mestre atendeu logo, voltou-se para mim e disse: Espera, que pra com esses cortesia te rogo. E se não fosse este fogo que gera a natureza do lugar, diria que a pressa deles mais a ti coubera. Ao pararmos, a velha litania retomaram, e logo a nós chegados, formaram em roda, como a que associa os campeões lutadores, nus e untados, guardando a hora de golpe e revés, antes de serem todos esmurrados. Sempre rodando, o rosto cada vez cada um me dirigia, assim que o colo movimentava ao contrário dos pés. E, se a miséria deste infindo solo teu ascenso ao meu rogo desconsente, disse um, e este castigo ascoso e tolo, que a nossa fama, se puder, te alente a dizer quem és tu, que os vivos pés no inferno arrastas tão seguramente. Este, que em minha frente a roda vês, embora nua sua figura e esfolada, mais alto grau que possas crer, perfez. Também neto ele foi da boa Gualdrada, Guido Guerra é seu nome, e quando em vida, muito cumpriu com o tino e com a espada. O outro, que atrás de mim, na areia lida, é Tegiaio Aldobrande, cuja fama deveria ser no mundo ainda mantida. E eu, que com ele padeço esta chama, Jacopo Rustituti sou, e ao certo, minha rude mulher é quem me infama. Não fora o medo de tornar-me aberto ao fogo, entre eles teria me atirado, e do meu mestre teria tido o acerto. Mas porque eu me teria ardido e assado, fez-me o receio a intenção renunciar de abraçá-los, que eu tinha contemplado. E comecei: Não desdém, mas pesar senti por vossa condição, que por longo tempo no peito vou guardar, desde que ouvi por este meu senhor palavras pelas quais eu entendi que vinha gente do vosso valor. De vossa terra eu sou, e sempre ali de vossas obras o alto contributo com afeto escutei e referi. Do fel que deixo, vou pra o doce fruto que o meu mestre promete ao meu porvir, mas devo antes descer ao centro bruto. Que longamente possa conduzir tua mente os membros teus, disse ele agora, e ainda depois tua fama reluzir, mas dize, cortesia ainda vigora em nossa terra, e o valor costumeiro, ou já de todo, ambos caíram fora. Que Guglielmo Borsieri, companheiro recente, que com os outros lá se aduna, foi para nós infausto mensageiro. A gente nova e a rápida fortuna geram o orgulho que ora se depara em ti, Florença, e que já te importuna. Assim alto gritei, erguendo a cara, e os 3, que isso tomaram por resposta, se olharam como quem verdade encara. Se assim sempre é tão fácil tua proposta para outrem, respondeu, satisfazer, feliz de ti quando para ti for posta. Logo, se conseguires desprender-te destas trevas e as estrelas luzentes voltando, estive, com gosto dizer, lembra-te de falar de nós, as gentes. Rompeu-se a roda, e em veloz fuga além, pareciam asas suas pernas fugentes. Não é mais curto dizer um amém que o tempo foi de terem já sumido. E então meu mestre quis partir também. Eu o segui, e pouco havíamos ido que o som da água cresceu tão repentino que o falar nosso não seria já ouvido.
Como esse rio de curso montesino, que vai do Monte Veso para o nascente, desde a vertente esquerda do Apenino. Dito a caqueta, até que não se avente para baixo ao novo leito, onde, contido, vindo a Forli seu nome já desmente, e que em São Benedetto é destruído, ribombando de um salto só formado, que mais de 1000 podia ter acolhido. Assim, sob um penhasco alcantilado, vimos estrondear essa água escura que nos teria bem logo atordoado. Uma corda enrolada na cintura eu tinha, com que aquela onça pintada prender pensara em outra conjuntura. Após toda de mim desamarrada, obedecendo de meu mestre ao mando, a ele atendi suspensa e enrolada. E ele, para a direita se voltando, no báratro profundo a foi jogar, da nossa borda bastante a afastando. Bem que algo haverá de resultar, para mim mesmo eu dizia, de algum evento que o mestre tanto busca com o olhar. Ah, como o homem deve estar atento junto de quem não só lhe veja a ação, mas também lhe perceba o pensamento. Pois, disse ele, é para logo a aparição do que eu espero, e ao que tua mente mira, e vai logo surgir a tua visão. A verdade com cara de mentira, sábio serás se o teu silêncio votas, pois sem culpa por vez vergonha vira. Mas aqui não me calo, e pelas notas desta comédia, meu leitor, te juro, sejam elas por longa fama notas, que vi através desse ar pesado e escuro subir nadando um vulto singular e estupendo para um coração seguro, como o homem que volta, ao mergulhar para a âncora soltar que escolhe o tole, ou algo mais que esconda o fundo mar, e o tronco estira enquanto os pés recolhe. Notas. No verso. Guido Guerra é seu nome, e quando em vida muito cumpriu com o tino e com a espada, refere-se a Guido Guerra, neto de Guido il Vecchio e da boa Gualdrada, foi valoroso combatente contra os gibelinos de Florença. No verso, Tegiaio Aldobrande, cuja fama deveria ser no mundo ainda mantida, Tegiaio Aldobrande, no verso, Jacopo Rusticucci sou, e ao certo minha rude mulher é quem me infama, Jacopo Rusticucci, rico cavaleiro florentino. Os comentadores antigos citam o caráter insuportável de sua mulher, pelo qual ele aqui responsabiliza o seu desvio. No verso, que Guglielmo Borsieri, companheiro recente que com os outros lá se aduna, foi para nós infausto mensageiro. Guglielmo Borsieri, de quem fala Boccaccio no Decameron, era agradável e espirituoso homem de corte. Canto 17. O monstro Geryon pousa na beira do abismo, e Virgílio vai se entender com ele, para que os leve para o 8º círculo, mas pede a Dante que vá conhecer outro grupo de danados que por lá se encontra. São esses os usurários, que levam pendurada no pescoço, cada qual, uma bolsinha vazia decorada com o emblema de sua família. Dante descreve alguns desses emblemas, pelos quais reconhece os personagens que, porém, não nomeia. São todos florentinos, e não puxam conversa, menos um paduano, que vitupera seus companheiros. Dante não responde e volta para Virgílio, que ele encontra já na garupa de Geryon, e o convida para tomar seu lugar junto dele. Dante, apavorado, submete-se ao vôo pelas encostas do abismo infernal, descendo para o 8º círculo. Ei-la, a fera que vem de cauda aguda, que montes, muros e armas vai vencendo, e em todo o mundo o miasma seu ressuda. Isso começou o mestre a mim dizendo, e acenou a ele que viesse à beira da fraga que nós íamos percorrendo. E essa imagem da fraude sorrateira veio e subiu com a cabeça e o busto, mas não puxou para cima a cauda inteira. A sua cara era a cara de homem justo, tão benignos mostravam-se os seus traços, e de serpente era o corpo robusto. Pilosos, até o tronco, tinha os braços, enquanto eram o dorso e o peito ornados com pinturas de argolas e de laços.
Não com mais colorido elaborados, de tártaros e turcos são os panos, nem por Aracne os que foram criados. Como às vezes se vê em barcos praianos, postos parte na água e parte em terra, ou como lá, entre os glutões germanos, o castor se dispõe para a sua guerra. Assim, a fera se estendia no chão, de pedra que o areião ardente encerra. Toda sua cauda se torcia no vão, levantando a forquilha peçonhenta, armada à ponta como de escorpião. E disse o mestre meu: ora se orienta nosso caminho para a direção da fera besta que acolá se assenta. Descemos, pois, para a direita mão e fizemos 10 passos na viela para evitar as chamas e o areião. Quando chegamos, adiante dela, um grupo vejo na areia sentado, junto à beira que o báratro desvela. Aí o mestre: para seres inteirado de tudo que este círculo aqui hospeda, quero que vás indagar seu estado. Justo tempo o teu encontro não exceda, até a tua volta falarei com esta fera, para que o seu ombro nos conceda. Assim, sozinho, pela extrema aresta desse 7º círculo ao redor, fui para onde estava aquela gente mesta. Dos olhos rebentava-lhes a dor. Defendiam-se com uma e ora outra mão, no solo em brasa do ardente fulgor. Como no estio tenta salvar-se o cão, com o focinho e com as patas, da mordida acre de pulga ou mosca ou de tavão. Nenhuma foi por mim reconhecida, dessas almas que o fogo aí angustia, mas vi que todas tinham, suspendida ao colo, uma bolsinha que trazia, cada qual, uma cor e uma figura, que brindar-lhes a vista parecia. Dessas bolsas, fazendo uma procura, numa, amarela em azul sobrestante, vi de um leão a imagem e a postura. Levando após o olhar mais adiante, de rubro sangue, uma encontrei que esboça, qual de manteiga, uma pata alvejante. E um tal que de uma porca azul e grossa tinha um emblema na bolsa alva pintado, me interpelou: que fazes nesta fossa? Vai-te, e já que é de vivo o teu estado, saibas que o meu vizinho Vitaliano sentará aqui ao meu esquerdo lado. Só estou com florentinos, eu, paduano, que me aturdem com seu grito daninho. Que venha o cavaleiro soberano, que 3 bodes terá no seu bolsinho. Aí fez caretas, a língua puxando como o boi faz quando lambe o focinho. Então, temendo contrariar o mando dele, que a não tardar me havia advertido, voltei, as laças almas lá deixando. Achei meu mestre que tinha subido, já na garupa do fero animal, dizendo: ora, sê forte e destemido. Esta, para a descida, é a escada atual. Monta à frente, que eu fico na suspeita que te possa a sua cauda fazer mal. Como aquele que sente da maleita em suas pálidas unhas já o horror do arrepio, se uma sombra à frente espreita, assim fiquei ao ouvir meu mentor. Mas criou-me a vergonha, o meu embaraço, que o servo alenta frente ao bom senhor. Sentado assim sobre aquele lombaço, quis-lhe dizer, mas a voz não soou como eu queria: dá-me o teu braço. Mas ele, que já outrora me amparou, quando eu subi, achegou-se, e sem demora, nos braços estreitou-me e sustentou. E disse: Geryon, move-te afora, a curva alarga e a descida refreia, pensa na carga que tu tens agora. Como a barca que sai para trás da areia, na praia, o monstro para trás deslizou, e só depois de se sentir sem péia, para onde era o peito, o rabo, ora voltou e moveu, como de uma enguia tendido, e com as garras o ar para si puxou. Medo maior não creio ter havido, quando Faetonte abandonou o comando e deixou o céu, como ainda o mostra, ardido. Nem quando achou-se Ícaro miserando a desplumar pela aquecida cera, com seu pai a gritar: estás errando! Do que eu senti quando vi que estivera no ar por todo lado e apagada outra vista que não da própria fera. E ela rodeia e desce, e lenta, nada, e a mim somente a movimentação, pelo vento em meu rosto, é revelada. Ouvindo já à direita o turbilhão fazer lá embaixo um tremendo ruído, debrucei-me para olhar, e isso então fez-me tornar o abismo mais temido.
Ao ver lá o fogo e ouvir vozes clamantes, presto me endireitei, de horror transido. Pude-me ver então, como não antes, voltear baixando pela sucessão ao meu redor dos castigos cambiantes. Como, após muito voar, o falcão que ave ou engodo não viu, e ao falcoeiro arranca o grito: Ai, não baixes não! Desce exausto donde partiu ligeiro e pousa, após 100 voltas, afastado de seu mestre, enfadado e sobranceiro. Assim Guerion nos deixou, no encovado fundo da rocha, ao pé da abrupta brecha, e, de nossas pessoas descarregado, desvaneceu, como da corda a flecha. No verso: nem por Aracne os que foram criados, Aracne, mítica tecelã Lídia que desafiou Minerva e foi por ela transformada em aranha. No verso: quando Faetonte abandonou o comando, Féton, tentando guiar o carro do sol, perdeu o comando e incendiou parte do céu, como ainda mostra a Via Láctea. No verso: a desplumar pela aquecida cera, Ícaro, que Dédalo seu pai quis salvar do labirinto de Creta, fazendo-o voar com asas coladas com cera, perdeu-as por chegar muito perto do sol e caiu no mar. E no verso: que ave ou engodo não viu, e ao falcoeiro arranca o grito: ai, não baixes não. O falcoeiro, para chamar de volta o falcão, agitava um arremedo de pássaro. Canto 18. O oitavo círculo, que Dante chama Malebolge, literalmente maus bornais, é constituído de 10 valas concêntricas separadas por diques, sobre os quais se apoia uma ponte de pedra que os interliga desde a primeira vala periférica até a cava central. Em cada vala é punida uma categoria de fraude. Na primeira estão os rufiões e os sedutores, separados em 2 filas que circulam pelo vale em sentido contrário. Na primeira, Dante reconhece Venedico Catianêmico e na segunda, Jasão. Na segunda vala, sobre a qual os poetas chegam passando pela ponte, Dante tem a visão dos aduladores, que estão imersos no esterco. Aí Dante encontra Alessio Interminei e Virgílio lhe indica Thaís. O lugar que no inferno se nomeia Malebolge é de pedra de ferrenha cor, como a encosta que todo rodeia. E bem no meio da maligna penha, abre-se a cava muito larga e funda, de que em próprio local farei resenha. Portanto, a faixa que resta é rotunda, e 10 valas a sulcam, desde a dura encosta até esse vão que ela circunda. Qual aos castelos pra guarda segura, fossos mais fossos cingem os bastiões, aqui aparentam a mesma figura. Essas valas, com as mesmas formações, e como em tais castelos, da soleira até o limite externo há pontilhões. Aqui há pontes que desde a penhasqueira atravessam as ribas e os valados, até a cava, onde os liga a última beira. Neste lugar, ao dorso despejados, de Guerion nós achamos. Ao poeta para a esquerda segui os passos avisados, e vi à direita nova pena adjeta às almas, pois que de flageladores esta primeira vala era repleta. Nus corriam no fundo os pecadores, vindo os de cada meio, nos faceando, conosco os outros a passos maiores. Como os romanos que o acrescido bando do ano do jubileu naquela ponte acharam modo de ir bem escoando, assim de um lado todos têm a fronte para o castelo, e São Pedro é a sua meta, e na outra banda todos vão pro monte. De cá para lá corriam na fraga preta diabos chifrudos com rélios grosseiros que os iam surrando com feireza abjeta. Ai, como lhes faziam, desde os primeiros golpes, alçar os pés, e já ninguém esperava os segundos e os terceiros. Enquanto andava, meu olhar, em alguém batendo, fez com que eu me dissesse: já a vista desse tal tive também. E parando, o fitei com interesse.
e o meigo meu mentor, ao se deter comigo, assentiu que eu retrocedesse. O açoitado, pensando se esconder, baixou o rosto, mas foi mal sucedido, que eu. Tu que estás os olhos a volver ao chão, se o aspecto teu não for fingido, catianêmico venedico és, mas que te traz para este molho ardido? E ele: só o digo, vencendo a esquivez, porque me obriga a tua fala singela, que o mundo antigo recordar me fez. Fui eu aquele que a guisola bela conduzi para o capricho do marquês, conforme conte-se a torpe novela. Que chore aqui, único bolonhês não sou, pois isto está deles tão pleno, que mais línguas que aqui nem há, talvez, que digam cipá entre Savena e Reno. E para disto te dar confirmação, nosso avaro pendor faça-te aceno. Aí deu-lhe um demônio, um safanão, com seu látego, e disse: aqui não há fêmeas para alcovitar, fora, rufião. Voltei para o meu mentor. Juntos de lá, depois de pouco caminhar, chegamos onde um penhasco sobreerguido está. Esse bem facilmente então galgamos, e seguindo à direita o seu espigão, esse valado eterno abandonamos. Chegando aonde, sob ele abre-se um vão, para por baixo dar passo aos fustigados, disse-me o mestre: espera, e a tua visão dirige agora para estoutros, malnados, dos quais a cara até agora não viste, pois que para o nosso rumo eram voltados. Olhávamos da ponte a fila triste, chegando para nós pelo outro lado, e que a chibata ainda a impelir persiste. E disse o mestre, sem ser perguntado: olha para esse que vem, grande e altaneiro, e pela dor nem parece penado. Quão seu porte real conserva inteiro. É Jazão que, com siso e ânimo forte, os colchos despojou de seu carneiro. A ilha de Lemnos foi, onde a corte das destemidas fêmeas despiedadas a todos os seus machos deram morte. Lá, com promessas e falas ornadas, Isífile enganou a jovenzita por quem todas haviam sido enganadas. Lá ele a deixou, grávida e derrelita, e essa culpa, esta pena assim castiga, que de Medeia também faz vindita. Com ele vai quem assim outrem intriga. Baste isso para este vale te explanar e as gentes que ele aqui prende e fustiga. Chegamos aonde vai se sustentar nossa senda sobre a segunda beira, donde outro arco vai se iniciar. E gente ouvimos que geme e vozeira no outro valado, e nas fuças arqueja e em si malha com as mãos de atroz maneira. Suas bordas um bolor nojoso peja pelo vapor que do fundo é emanado, e aos olhos e ao nariz ardência enseja. Tão cavo é o fundo que a vista é vedado, sem que se suba pela íngreme via do arco ao seu ponto mais sobrelevado. Aí chegados, na funda bacia, vi gente imersa num limo asqueroso que de comuns cloacas parecia. Tinha um que destaquei com um olhar curioso, tão sujo o crânio dessa borra humana que o não sabia se leigo ou religioso. Esse gritou: por que com tanta gana me encaras mais que outros sujos daqui? E eu: porque, se a memória não me engana, com os cabelos enxutos já te vi. Tu és Alessio Interminei, de Luca, e é por isso que eu mais olho para ti. E ele tornou, batendo-se na cuca: foi o que aqui danou-me a adulação, que nessa bem a minha língua truca. E a mim, meu guia, tenta tua posição aproximar um pouco mais da beira, para que a cara alcance a tua visão daquela suja e desfeita rameira que lá se coça de modo asqueroso, e ora se agacha e ora ergue-se inteira. É a cortesã Thaís, que ao seu amoroso respondeu, que indagava: tenho eu grande favor contigo? Antes maravilhoso. E agora o nosso olhar mais não demande. Nos versos: como os romanos que o acrescido bando do ano do jubileu naquela ponte acharam modo de ir bem escoando, assim de um lado todos têm a fronte para o castelo, e São Pedro é a sua meta, e na outra banda todos vão para o monte.
Em Roma, no ano do primeiro jubileu, 1300, a multidão foi dividida sobre a ponte de Santo Ângelo em duas faixas, circulando em sentido oposto para os que iam para São Pedro e os que voltavam. No verso Catianêmico Venedico es. Venedico Catianêmico era chefe de uma facção dos guelfos de Bolonha. Por dinheiro ou escopo político, entregou sua própria irmã à concupiscência do marquês Obiso dos Esti de Ferrara. No verso Mas que te traz para este molho ardido? Le Salse, os molhos, era o nome dado a um charco próximo de Bolonha, onde eram jogados os corpos dos criminosos indignos de enterro cristão. No verso que digam Cipá entre Savena e Remo. Cipá é corruptela bolonhesa de Ciá, seja. Savena e Reno são dois rios que margeiam Bolonha. No verso é Jazão que com siso e ânimo forte os colchos despojou de seu carneiro. Jazão, chefe dos argonautas que conquistaram o Tozão de ouro. E nos versos Tu és Alessio interminei de Luca, e é por isso que eu mais olho para ti. E ele se tornou, batendo-se na cuca. Foi o que aqui dá nome à adulação, que nessa bem a minha língua truca. E a mim, meu guia, tenta tua posição aproximar um pouco mais da beira, para que a cara alcance a tua visão daquela suja e desfeita rameira que lá se coça de modo asqueroso e ora se agacha e ora ergue-se inteira. Alessio Interminei e Thaís, esta personagem só literária da peça O Eunuco, do poeta romano Terêncio, são exemplos de adulação e lisonja. Do primeiro, sabe-se só que pertencia à família de guelfos brancos, de Luca. Canto 19. Da ponte sobre a terceira vala, Dante vê os simoníacos que estão metidos de cabeça para baixo em estreitos buracos redondos, só com a perna para fora e com o fogo ardendo sobre as plantas dos pés, que eles sacodem continuamente. Dante pede a Virgílio que o carregue até junto de um deles, que mais se agita, e que a chegada de Dante, que ele não pode ver, crê que seja seu sucessor Bonifácio VIII, que venha substituí-lo. Depois de esclarecido o erro, declara ser o Papa Nicolau III, da família Orsini, culpado de nepotismo. Acusa seus predecessores e faz profecias sobre seus sucessores. Dante aproveita para investir contra os papas simoníacos. Ó Simão Mago, ó mísero secazes, que as coisas de Deus que transcendentais esposas devem ser do bem, rapazes que sois por ouro e prata, profanais, que a trompa soe para vós, ora é mister, para vós que no bolsão terceiro estais. Ao seguinte valado já íamos ter, subindo pela ponte até a sua parte, que a meio vale vai corresponder. Ó supremo saber, quanta é a tua arte no céu, na terra e nos perversos mundos, quanta justiça o teu poder comparte. Agora nas encostas e nos fundos da auge da pedra, furos escavados todos de igual tamanho eu via, rotundos. Não menos eram e não mais folgados que os que há no meu belo São João, e são aos batizantes destinados, aos quais, em não remota ocasião, um rompi para salvar quem se afogava, se-lhe este dito outra qualquer versão. Só, da boca dos furos, ressaltava pernas para fora e pés dos penitentes, cujo corpo para dentro incerto estava. Por terem todos suas plantas ardentes, com tanta força as pernas sacudiam, que romperiam cordames e correntes. Chamas, como as que as cascas se alumiam de coisas graxas, nelas deslizando do calcanhar aos dedos lhes corriam. Meu mestre, e esse quem é, que já penando, mais se debate que os outros danados, e que mais rubra chama vai sugando? Perguntei. E ele, se a esses desgraçados quiseres ir,
levar-te-ei pelo valo, deste ouvirás de si e de seus pecados. E eu, com tudo que gostas me regalo, és tu, Senhor, sabes que não rejeito tua vontade, e ainda sabes o que eu calo. Seguimos pelo quarto parapeito, até à esquerda meu guia volver seus passos, descendo ao fundo esburacado e estreito, e só ao chegarmos me soltou dos braços, junto daquele que os seus padeceres manifestava com os pés nunca laços. Ó tu que o tope para baixo transferes, plantado como um pau ser miserando, eu fui dizendo, fala, se puderes. Estava eu como o frade confessando o sicário que, mesmo após constrito, a si o revoca, seu fim protelando. Já estás aí plantado? Foi seu grito. Bonifácio, já estás aí plantado? De vários anos enganou-me o escrito? Das riquezas estás já tão saciado, para que ultrajaste a formosa mulher, após tê-la com um dolo conquistado? E eu fiquei como quem, por não a entender, hesita ante a pergunta que lhe é posta, se envergonha e não sabe responder. Dize logo, do mestre foi a proposta. Não sou aquele, não sou quem tu crês. E essa mesma então foi minha resposta. Com isso, essa alma mais torceu os pés, e entre suspiros disse, em voz de pranto, o que queres de mim, tu que me vês? Se saber quem sou te importa tanto que até aqui caminhaste, eu te direi. Saibas que eu fui vestido do grão-manto, mas da ursa em verdade me criei. Portanto, a ursinhos procurar venturas, ouro lá, e a mim mesmo aqui embolsei. Sob o meu crânio sofrem suas clausuras os que me precederam traficando, estirados da pedra nas fissuras. Cairei aqui embaixo eu também, quando chegar quem que tu fosses havia crido, e inopinadamente fui invocando. Mas o meu tempo já foi mais comprido, de me coser os pés plantado assim, que o que por ele será consumido, que após ele, com mais obra ruim, do ocidente virá um pastor sem lei, que ao fim vai recobrir a ele e a mim. Como Jazão que foi, como estudei nos Macabeus, por seu rei protegido, esse o será por quem na França é rei. Aí não sei se fui muito atrevido, mas assim respondi a essa sua manha. Dize-me, que tesouro foi exigido pelo senhor de Pedro, ou que barganha, antes de as chaves dar a sua vigia? Certo não pediu mais que me acompanha. Nem de Matias São Pedro exigiria ouro, nem prata, para ser escolhido para o posto que a perversa alma perdia? Aí fica tu, justamente punido, e guarda bem a maltida moeda que contra Carlos te fez destemido. E se não fosse que ainda moveda o meu respeito aos símbolos sagrados que usufruíste já na vida leda, eu trataria com termos mais pesados vossa avareza que o mundo contrista, pisando os bons e elevando os malvados. Vós, pastores, lembrava o evangelista, quando aqui sobre as águas tem assento, por ele fornicar com os reis foi vista. 7 cabeças desde o nascimento teve, e 10 cornos guardaram-na outrora, enquanto ao bem foi seu esposo intento. De ouro e de prata é o vosso Deus agora. Quem de vós que o idolatra é mais genuíno, se vós um cento e ele um só adora? De quanto mal foi mãe, ó Constantino, não a tua conversão, mas tua oferenda, que tornou rico o trono papalino. E enquanto eu lhe cantava essa legenda, por ira ele, ou mordidas de consciência, escoiciava com fúria tremenda. Creio que o mestre dava-me anuência, tão atento e contente o olhar seu era, ao som de minha veraz veemência. Pois com os 2 braços, como antes fizera, erguendo-me para si, do mesmo jeito, voltou a subir a senda que descera. Nem cansou-se ao levar-me sobre o peito, mas carregou-me até o topo da via, onde para a quinta riba o acesso é feito. Depois-me com cuidosa cortesia, cuidosa pelo escolho áspero e incerto, que duro passo para cabras seria. Daí outro vale me foi descoberto. No verso: Ó Simão mago, ó míseros secazes, que as coisas de Deus que transcendentais esposas devem ser do bem,
Simão Mago, que exercia magia em Samaria, tentou comprar dos apóstolos seus poderes de infundir nos fiéis o Espírito Santo. Vem dele o nome Simonia. No verso: para que ultrajaste a formosa mulher, refere-se à Igreja de Roma. No verso: saibas que eu fui vestido do grão-manto, mas da ursa em verdade me criei, portanto a ursinhos procurar venturas, ouro lá, e a mim mesmo aqui embolsei. Este é o Papa Nicolau III, da família Orsini, cujo brasão representava uma ursa e que se valeu do cargo para enriquecer e distribuir favores a toda a sua família, os ursinhos, referência ao nome de sua família. Nos versos: que, após ele, com mais obra ruim, do ocidente virá um pastor sem lei, que ao fim vai recobrir a ele e a mim, como Jazão que foi, como estudei nos Macabeus, por seu rei protegido, esse o será por quem na França é rei. Depois de Bonifácio VIII, virá Clemente V, apoiado pelo rei da França, Filipe o Belo. Nos versos: nem de Matias São Pedro exigiria ouro nem prata para ser escolhido para o posto que a perversa alma perdia. Matias foi designado pelos apóstolos para o posto que Judas Iscariote tinha perdido. No verso: quando a que sobre as águas tem assento, Dante aplica à igreja corrupta o símbolo do apocalipse da Roma imperial, cavalgando uma besta de 7 cabeças e 10 cornos, os 7 dons do Espírito Santo e os 10 mandamentos, que lhe valeram enquanto seus esposos, os papas, praticaram a virtude. E no verso: de quanto mal foi mãe, ó Constantino, acreditava-se que o imperador Constantino, em sinal de gratidão por São Silvestre tê-lo curado da lepra, tivesse doado a cidade de Roma à igreja.